Caros amigos, tudo bem? Mais um episódio da série Parcerias. Parcerias dizem no mercado que parcerias e o network, né, é o combustível para o nosso dia a dia das empresas. Mas não dá para negar que combustível existe, o combustível bom e o combustível ruim. E essa série de episódios parcerias do Grupo Federal Invest é que nós queremos evidenciar, promover o bom combustível ou as boas parcerias. No mundo digital, que todo mundo tem voz, é muito comum as pessoas xingarem, falarem mal, mas por que não aproveitar para falar bem de quem é bom, né? Então, achamos muito justo e queremos promover, dar publicidade a todas as empresas que atendem nossos clientes e nós recebemos normalmente um retorno de agradecimento, obrigado por me indicar essa empresa ou aquela empresa. Então, por que não montar uma série de bons parceiros e aqui estamos. Para resumir, é importante lembrar, Renato, por que essas parcerias? Porque na pandemia se destacou muito isso, né? As parcerias na pandemia se destacou muito esse episódio de parcerias, porque todo mundo ficou trancado e era um precisando do outro e precisando do serviço do outro sem poder se comunicar direito fisicamente, e as parcerias se surgiram com mais intensidade. A pandemia ficou e nós percebemos que é praticamente impossível seguir sozinho e querer conquistar grandes passos ou ter grandes conquistas sozinho. Hoje nós vamos convidar uma empresa chamada Números Falam, consultoria extremamente admirável. Posso afirmar que muitas empresas que nós indicamos para Números Falam retornaram nos agradecendo, até reverenciando como gratidão de ter indicado. E por que nós indicamos uma empresa de consultoria, uma empresa de recuperação tributária, uma empresa de renegociação bancária? Porque muitas vezes uma empresa vem na federal através de um tipo de serviço, ou antecipação de recebíveis, ou ela acha que o problema é fluxo de caixa, e o problema não é. Normalmente aquele crédito que a gente libera é meramente uma anestesia, porque o problema dela está na precificação, o problema dela está no plano de negócios que está errado. É justo a gente liberar um crédito para a empresa que vai se prejudicar mais ainda? Não é, não temos esse interesse. O federal tem interesse de construir parcerias sólidas, onde qualquer tipo de crédito liberado, qualquer tipo de serviço liberado, vai fazer o bem para quem nos contratou, para quem confiou de entregar a sua empresa, o seu serviço para a gente fazer. Então, assim, teu problema não é esse, vou te indicar o parceiro correto. E os parceiros que a gente indica, quando a gente percebe que tem bons resultados, naturalmente a gente indica mais vezes e particularmente eu convidei para estar aqui enquanto forem bons parceiros, com certeza, e estiver entregando o serviço em ordem no mercado, vai estar aqui na prateleira desta série chamada Parcerias, que nós está aqui, ó, parceria e fomento. Parceria é quase uma tática de jogo do Grupo Federal Invest. Eu acho que é uma tática de jogo para todos que querem crescer, prosperar no mercado cada dia mais competitivo. Então vamos convidar aí o Felipe, fala um pouco da tua história, de que mercado você vem, consultoria admirável. Sinta à vontade, qual o perfil de cliente que normalmente vocês atendem e se tiver alguma prova social, algum case que você queira destacar, eu acho que é bacana para o povo entender um pouco mais, os amigos entenderem um pouco mais dos trabalhos das Números Falam. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, dando ainda mais ênfase para essa parceria que já acontece tem um tempo, né? Então, acho que essa série vem para intensificar ainda mais essa parceria e realmente a gente já atendeu alguns clientes em conjunto e deu muito certo, espero que a gente consiga atender ainda mais. Vou fazer uma breve apresentação. Eu venho do mercado financeiro, né, do mercado de crédito, então desde os meus 18 anos eu analiso empresa, então desde a época da Federal Invest eu analisava empresas para saber se ela tinha condição de tomar crédito, né? Então,
visitei o Brasil inteiro aí, certamente já estive em mais de 800 empresas presencialmente, já apertei a mão de mais de 800 empresários, escutei a história, muitos já choraram na minha frente, para saber se aquela empresa tinha condição de ser alavancada financeiramente ou não, né? E, bom, acumulada essa experiência e, e com o propósito de ajudar essas empresas, eu fundei a Números Falam, que é uma consultoria empresarial que, resumidamente, ela dá clareza financeira para pequenas e médias empresas e ajuda essas empresas a aumentarem o lucro. Então, o empresário está perdido financeiramente, tá? Uma queixa muito comum que chega para mim, Renato, eu faturo e não vejo sobrar dinheiro. Faturava 200 e não sobra, faturo 300 e não sobra, faturo 500 e não sobra. Para onde vai? O que acontece? Né? Então, esse empresário, ele é muito bom no que ele faz, mas ele não tem gestão financeira. Não tem gestão, às vezes, uma formação de administração como um todo. E a gestão financeira é um dos pilares que falta. Então, ele não conhece um DRE, não conhece um fluxo de caixa, não sabe o que é a margem de contribuição. E o que a gente faz é trazer isso de uma maneira muito simples para ele. E sempre quando a gente consegue apresentar esse relatório para o empresário, ele olha para a empresa dele com uma nova perspectiva. Né? Ele sabe, ele conhece os clientes, ele conhece o produto, ele conhece os funcionários, ele conhece todo o processo da empresa, mas ele nunca viu a empresa dele através de uma visão, através de uma perspectiva financeira. E é isso que a gente apresenta para ele. Então, normalmente, na primeira reunião que a gente faz com o cliente fica de queixo caído, ele fica assim realmente abismado com aquele resultado, seja positivo, às vezes negativo, mas ele gosta de ver a empresa dele através dos números, né? Então é basicamente isso que a gente faz. A gente dá essa clareza financeira para o empresário e depois a gente suporta ele, cria um plano de ação para que ele consiga ser mais, para que a empresa dele consiga ser mais lucrativa, mais rentável. Felipe, qual é o perfil das empresas que mais procuram vocês? Que mais encaixa a consultoria da Números Falam? É empresa que fatura acima de 50 mil, 100 mil, empresas do segmento de serviço, ou senão você pode falar quais as empresas que mais erram na mão na hora de enxergar ou não querem enxergar a gestão? Porque assim, a gente comenta, inclusive por ser consultor e conhecer outras consultorias, inclusive nos nossos bate-papos do dia a dia, que da data de hoje, março de 25, é muito comum as pessoas terem a precificação errada. Isso é um crime, né? Isso é um crime. Precificação errada é um crime, porque assim, existe uma inflação embutida de 6 meses para cá, né? Ele fabrica cadeira, mas ele falou, não, o preço do café que aumentou, não é cadeira. O preço do combustível que aumentou, é cadeira, mas ele não percebe que ele toma café, né? Que ele serve café ou que ele roda com o carro para poder entregar cadeira. Então, assim, muita gente está segurando isso e como não tem um DRE, como tem um demonstrativo, ele automaticamente está correndo sério risco ou tem data para acabar por uma falta de informações. Então, qual é o perfil de empresas que o Números Falam consegue atender com maestria e dar um bom resultado, e vocês falam, estatisticamente, as que melhor a gente atende são essas? Olha, isso é uma coisa que a gente se perguntou muito quando a gente fundou a empresa há 4 anos atrás, né? Hoje a gente atende todos os segmentos, então a gente tem desde varejo, agro, empresa de serviço, indústria, porque a gente já tem consultor especializado em cada setor, né? Então, em relação a porte, normalmente a gente atende empresas que faturam acima de 50 mil, embora a gente tenha algumas soluções para empresas menores também, e atende empresas que faturam até 10 milhões por mês. Então, você pergunta, Felipe, vocês atendem todo mundo? Não, eu vou explicar qual que é a característica crucial para a gente ter um sucesso dentro de um cliente. É a disposição do sócio em mudar. Por isso que agora a gente colocou uma qualificação de cliente. Então, quando o cliente se posiciona e diz, quero contratar a Números Falam, a gente também diz, tá bom, preencha essa ficha para eu saber se você também tem perfil para ser atendido pela Números Falam. Porque o que vai depender do sucesso, sinceramente, é a disposição do sócio de fazer mudanças. Então, às vezes ele contrata por empolgação, porque ele quer ter os números, mas ele não está disposto a
a tomar decisões que são difíceis, não são decisões fáceis. Né? Assim, você mexer numa tabela de preço dá medo, eu sei que dá medo, a gente sabe disso. Pô, e se eu aumentar meu preço, Renato, você está falando que minha precificação está errada. E se eu subir 20% do meu preço e minhas vendas caírem 50%? Eu que estou aqui dependendo de venda para faturar. Então, eu não estou menosprezando a dificuldade da tomada de decisão. Eu sei que ela é difícil, mas ela é necessária, porque, como você falou, se o cara não fizer esse reajuste, ele não vai sair do buraco. Ele não tem mágica. Nada surreal vai acontecer. Não, é só resultado a partir de tomada de ação, não tem conversa. Né? Então, tem muito a ver com a disposição do sócio, então, de fazer a mudança. Tem hora que a gente recebe assim, não, Felipe, agora mesmo atendi um dono de hortifruti lá de Manaus. Falou, olha, Felipe, eu preciso de ajuda. Eu estou crescendo, eu não estou dando lucro, eu não quero continuar assim. Falar, opa, pera, esse cara tem tudo para ser nosso cliente. Então, fiz uma proposta de mensalidade mais acessível e eu falei, olha, quando você atingir tal resultado, a gente reajusta para nossa mensalidade padrão. Você topa? Ele falou, tá fechado. Por quê? Porque eu sei que a chance desse cara aplicar as nossas orientações, as nossas sugestões, é muito alta, né? Ele já chega com uma certa humildade, né? Reconhecendo que alguma coisa não está certa. Se tivesse, estaria sobrando muito dinheiro, né? Daí ele não estaria buscando uma consultoria. Felipe, e assim, imagina que o empresário está muito ocupado. Imagina que assim, eu estou muito ocupado e quero e sei que preciso de dados na minha mão para as decisões ser mais assertivas, tá? Tem uma grande parte dos empresários que não tem essa consciência. Eu lembro que você comentou, eu participei de uma apresentação sua que você fez uma analogia, gostaria até que você fizesse novamente com o velocímetro e contagiro, velocímetro e coisa assim, velocímetro e combustível, Uhum. tá? As pessoas não sabem da importância que tem ter os dados na mão, tá? Uhum. Qual é o poder de decisão que a melhoria nas decisões. Mas imagina que ele começa a ter essa consciência. Ele assiste esse vídeo, vai fazer uma. Eu queria gostaria que você apresentasse a diferença que é ter dados na mão, fazendo uma analogia com o veículo, tá? E eu não tenho condições, mas eu vou contratar alguém para te acompanhar. É possível isso, já que ele está muito atarefado e no começo ele não consegue? Então, assim, Bom, mostra na prática a diferença que é ter dados na mão e não ter. E segundo, me responde se é possível. O empresário está interessado, mas ele está sem tempo, entendeu? perfeito. Eu vou, para responder isso, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Você já fez alguma viagem de carro muito longa? Naturalmente que já. Já. E você já viajou com esse carro sem o marcador de combustível funcionando? Nunca. Nunca. Deve Nem ser, com, deve ser terrível. nem Não, com eu velo... acho que até já, viu? Já teve os Bom, momentos que eu viajei com combustível sem a, o bom, marcador. a bomba ali parou de funcionar. A boia parou de funcionar, você não sabe quanto você tem de combustível. Bom, a gente já passou por isso, mesmo que não seja numa viagem. Dá para você andar de carro? Dá. Mas, cara, é desconfortável. É desconfortável. Andar com o tanque cheio o dia inteiro, ou Pô, ficar correndo risco toda hora, você ou nunca ficar. sabe, aí você Você nunca está esquece quando. feliz. Não precisa disso. Não precisa disso. Se você parar, levar o carro no mecânico, tiver condição de colocar o carro para arrumar, está resolvido. Então, essa é a diferença, numa analogia muito simples, entre você administrar um negócio. Porque o que eu falo para os clientes? Cara, a sua empresa dá 10 mil negativo, não é o fim do mundo. É normal. A Amazon passou 20 anos tendo prejuízo. Acontece que ele sabia o que ele estava fazendo. Então o cara dormia à noite. O problema é você não é você trabalhar para caramba o mês inteiro e não saber qual é o resultado da sua empresa, se ela dá 10 mil positivo ou 30 mil negativo. Então, assim, é essa falta de informação que tira o sono do cara. Então, assim, não, eu sei que a minha empresa dá prejuízo, mas eu tenho um planejamento. Hoje ela fatura 300 mil e eu vou ajustar isso, reduzir isso. Eu estou pagando um investimento para ela funcionar, mas em outubro eu estou vendo aqui nessa projeção que ela vai chegar no ponto de equilíbrio. Em março de 2026 ela vai estar dando 40 mil por mês. Pronto, eu não vou perder o sono.
Não é porque tá no Excel que vai acontecer. Essa é outra coisa, né? Então tem que o plano, a execução tem que acontecer também. Mas já te dá uma paz, você sabe que você está executando algo que está planejado, algo que está projetado. Então te dá tranquilidade. É a diferença de você dirigir, cara, sem o marcador de combustível, sem o velocímetro. Cara, imagina você numa estrada cheia de radar, você não sabe qual a velocidade que você está. Ou você vai andar a 60 por hora, para não correr o risco nenhum de tomar multa, e sua viagem vai ficar muito mais lenta, ou você vai tomar multa para caramba. As duas coisas são ruins e as duas coisas são necessárias num dia que qualquer carro tem velocímetro, entende? Então, assim, não tem por que você gerenciar a sua empresa sem ter esse tipo de dado, né? E quanto à segunda pergunta, que é ao fato, né, do empresário ser muito ocupado ou estar muito ocupado, bom, aqui na Números Falam, eu digo que esse é um dos nossos diferenciais. E é um diferencial porque, como eu falei no começo da nossa conversa, eu já visitei muito empresário, então eu tenho noção da realidade do empresário. Eu tenho noção de quantas horas um cara que empreende, trabalha por dia e a quantidade de problemas que ele tem. Então, a gente montou um modelo de negócio que exige muito pouco ou quase nada dos sócios. Entende? Então, ele vai passar para a gente acesso ao sistema, extrato bancário, e a gente vai fazer tudo para ele. Então, o cara fala assim, mas eu não tenho nada anotado, então eu não posso contratar uma consultoria. Eu falei, não, cara, você tá contratando uma solução para o seu problema. Você não precisa ter nada organizado. A gente vai organizar e vai te apresentar. Fica tranquilo. O máximo que você vai precisar fazer é assim, Renato, eu vi aqui uma transferência na sua conta de 592 para comprar o fornecedor ABC. O que foi? Esse daí é meu fornecedor de batata. Opa, beleza, obrigado. E eu só te pergunto uma vez, porque na segunda eu já sei que esse cara é seu fornecedor de batata. Então, assim, o máximo é você estar disponível pelo WhatsApp uma vez por semana para tirar umas dúvidas por áudio. É tudo que você precisa e daqui a um mês eu vou te apresentar o resultado do seu negócio e um plano de ação para ele ficar mais lucrativo. Não dá para negar, Felipe, não dá para negar que é muito prazeroso nós indicarmos as números falam, porque depois de um mês ou dois, automaticamente o retorno, poxa, foi bacana, olha meus dados, até para a gente que libera crédito, a empresa que trabalha com crédito, fica muito mais confiante. Não é porque não se confia no empresário, é que a gente sabe que é uma empresa externa, extremamente séria, que vai nos dar um parecer. Então, assim, é muito prazeroso quando a gente vê as empresas entrando nos trilhos, levando um prejuízo de 5 ou 10%, aumentando, zerando suas contas, aumentando, começando a ter lucro. Existe alguma coisa a mais, Felipe, que você acha relevante para as pessoas conhecerem? Minha preocupação a gente vai publicar a Números Falam como nossos bons parceiros e lembrando bem, meus queridos, assim, essas empresas, a gente não ganha nada com isso, a não ser uma boa parceria, a não ser uma boa reciprocidade. Renato, você indica essas empresas que estão aqui nessa série parcerias? Não, a gente indica por idealismo. Poxa, vou ser repetitivo. Tanta gente falando mal de tanta gente na internet e as coisas boas que acontecem. Por que nós não publicamos isso? Tá? Existe, então, Felipe, para aproveitar que nós estamos nesse momento, em algum momento, daqui a 2 meses, 3, 2 anos, alguém vai assistir, para entender melhor o serviço, você falou de forma muito simplista. Tem alguma coisa a acrescentar para que as pessoas. Porque a minha preocupação e quando você tiver 10 clientes, 20 clientes ou 100 clientes, como é que vai fazer para atender? Ou alguma outra consideração que você acha bacana? Bom, como eu falei, hoje a gente já tem um time de consultores que tem capacidade para atender muito mais empresas, né? Então, eu não sou o único consultor, embora eu atenda também. A gente tem várias soluções dentro do nosso Instagram. Então, hoje a gente tem curso gravado para quem está iniciando. Falo iniciando, uma pessoa que trabalha com doces, uma pessoa que está realmente uma manicure, quem está iniciando um trabalho liberal, por exemplo, mas a gente tem também videoaula gravada no YouTube e eu faço sempre uma consultoria gratuita com quem tem interesse. Claro que eu tenho uma agenda limitada para isso, mas a gente sempre tem um consultor disponível para fazer uma videochamada de 45 minutos
gratuita, para a gente tentar montar um DRI assim, por aproximação. Então, Renato, qual que é o faturamento da sua empresa? Quais são os seus custos? Como que você forma o seu preço? Quais são as suas despesas fixas? Para ele começar a ter uma ideia do resultado que ele vai ter, né? Então, esse também é um caminho. Então, antes da gente fechar qualquer contrato, a gente passa por uma videochamada, onde a gente explica com calma o nosso trabalho, e a gente também faz questão de conhecer o empresário, né? Tá, e outra coisa, Felipe, o Instagram dos Números Falam e o site eu vou deixar aqui embaixo. Você lançou um livro esses dias que está na Amazon. Você tem o livro aí? Conselhos para um empresário. Aí, ó, Conselhos para o Empresário. Tem na Amazon isso? Aqui são 47 capítulos, cada um trazendo uma dor diferente. Então, é um livro que você pode abrir no meio e ler um capítulo, né? Posso citar algum aqui? Pode, lógico. Não tenho uma visão clara de onde eu quero que meu negócio chegue. Então, eu vou lá e comento sobre isso, né? Será que devo fechar a minha empresa? Eu já recebi esse tipo de pergunta, né? Como avaliar se estou trabalhando demais? Né? Sou do interior, como lidar com meus concorrentes que trabalham com preço muito baixo? Meu faturamento cresce, mas não vejo sobrar dinheiro. Então, enfim, eu comento a solução para cada um desses pontos, né? São 47 pontos, mais um bônus final, que no meu entendimento é o segredo para qualquer pequena e média empresa ter sucesso. Muito legal. Felipe, obrigado pela parceria. Eu não tenho dúvidas que a Números Falo estará cada dia maior, principalmente pelos valores que ela tem, pelo compromisso de entregar a verdade e ser justo com os seus orçamentos e retribuir com gratidão quem atravessa o Brasil para contratar Números Falam. Tem algumas considerações finais para poder a gente encerrar e agradecer todo mundo que está acompanhando, nos acompanhando aqui nesse bate-papo? Bom, tenho sim. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço de poder divulgar um pouco do nosso trabalho. Eu acredito muito, como você falou, levo muito a sério quem empreende, então esse é um valor máximo aqui dentro de casa, eu digo aqui dentro da Números Falam, a gente respeita muito quem empreende, então a gente nunca faz nenhum tipo de piada, nada, isso é muito sério o trabalho com quem toma o risco, né? Toma o risco de empreender, de contratar gente, de se endividar. Então, a gente leva o nosso trabalho realmente muito a sério. A gente sabe o quanto isso impacta na vida dos clientes, né? Na vida do pessoal. A gente também tem um lema aqui que o nome da empresa é Números Falam, mas a gente fala sempre sobre pessoas, né? Então, uma empresa vai bem, a família desse empresário está boa, os funcionários estão trabalhando num lugar legal, os clientes estão recebendo um produto de qualidade, um serviço de qualidade, os fornecedores estão recebendo em dia. Então, quando uma empresa vai bem, todo mundo está em volta dela, está feliz, né? Então, a gente leva muito a sério o nosso trabalho por conta disso. E é isso. Acho que são essas considerações. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Meus queridos, Números Falam, empresa parceira nossa de longa data, indico de olhos fechados. Queria agradecer vocês que nos acompanham nas redes sociais, que sugiro que conheçam as outras empresas, as outras parceiras do nosso grupo Federal Invest. Federal Invest, a parceria e fomento. Nós realmente acreditamos que uma das melhores maneiras de arrancar o povo da pobreza é incentivando riqueza. Então, fazendo um bom trabalho, fazendo com que as empresas cresçam automaticamente, estaremos felizes e orgulhosos por estar entregando um bom trabalho, um bom produto para a sociedade. Grande abraço a todos. Muito obrigado pelo prestígio, por estar nos acompanhando e até o próximo episódio de Parcerias. Obrigado.